Olá, muito boa noite. Estamos começando aqui terça-feira com sucesso. Hoje nós temos a apresentação de Walter, que vai trazer para a gente copilotos da Microsoft, seu assistente de IA no trabalho. Walter, obrigado pela sua disposição. Fique à vontade, eu passo a palavra. Sucesso. Excelente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouco sobre as soluções da Microsoft, olhando para a IA no trabalho, IA de uma forma mais ampla, e como ela se posiciona nesse mercado, que é um mercado sedento, né, muito competitivo atualmente. Então, vamos falar aqui sobre esse tema. Só me apresentando, meu nome é Walter Matos, eu trabalho na empresa Vara Software, e lá a minha função é transformar a forma de trabalhar usando IA. Então, é justamente entendendo os desafios dos nossos clientes e tentando traduzir com uma solução ou com algum produto específico. Eu vou trazer alguns detalhes aqui de mercado que a Microsoft também posiciona, e eu vou tomar cuidado que, obviamente, isso aqui não é uma apresentação comercial, tá, gente? Eu só queria deixar isso claro para vocês. Eu só quero dar um pouco de informação para que a gente possa ter ali um fundamento e dali para frente a gente possa observar as soluções, tá bom? Então, eu quero começar aqui com esse slide. É um relatório que a Microsoft entrega para o mercado. É um relatório de tendências de trabalho. Ele foi publicado agora em abril de 2025, então ele é super recente. E ele mostra que em 2024, ela fez uma pesquisa medindo ali os clientes dela, do segmento de small business, né, de pequenos negócios e de medium também. E ela identificou que 76% dos colaboradores, dos funcionários dessas empresas, estavam usando ferramentas de IA. Então, nesse momento, a priori, não importa qual, mas eles estavam usando. Então, um ano depois, ela rodou a mesma pesquisa e ela identificou, então, um aumento de 10% na utilização. Isso é importante, pensando para a empresa e para o indivíduo, para o colaborador, porque a gente tem uma tendência hoje de ter muitos sabores de IA. A gente tem muitas ferramentas para fazer diversas coisas. Tem uma que é melhor para uma coisa, para uma tarefa, outra que é melhor para uma outra tarefa. Mas quando você olha para a empresa, esse é um dado importante. 78% dos colaboradores usam as suas próprias ferramentas de IA no trabalho. Então, olhando para o segmento da empresa, é um critério muito, muito importante aqui. Então, aqui do lado esquerdo, só uma ilustração, né? Tem uma fonte aqui no rodapé, mostrando vários sabores de IA para diversos fins. Imagem, vídeo, processamento de código, né? Uma imensidão de ferramentas e possibilidades. Só que, olhando para a Microsoft, aí começa a endereçar aqui a solução Microsoft, como os diferenciais e como ela se posiciona. Ela tem um fundamento que ela chama de princípios de IA. Então, as ferramentas dela nascem com essas premissas sobre equidade, confiabilidade e segurança, privacidade, inclusão. Então, ela trabalha em cima desses preceitos aqui, da transparência e responsabilidade. Então, toda a ferramenta nasce com essa identidade. Então, quer dizer que, quando o usuário faz um mau uso da ferramenta, a própria Microsoft, como plataforma, já consegue barrar, já consegue bloquear. Então, a gente começa a conectar alguns temas que nós já conversamos em outros episódios aqui na Sucesso, que é como garantir a segurança da IA. Então, aqui já é o primeiro, como ela endereça esse tema. Um outro ponto importante, que é de preocupação de todos nós, usuários de qualquer plataforma de IA, é como que esses dados são tratados, como é que eles são utilizados. Hoje, com essa facilidade, a gente acaba subindo, muitas vezes, conteúdos sensíveis, e isso é uma preocupação importante. Então, a Microsoft tem um compromisso aqui de que ela não usa os seus dados para treinar os modelos sem a sua permissão. Então, é um compromisso que ela tem. Ela garante, quando você usa a versão corporativa da ferramenta, ela não vai usar o seu dado para treinar o modelo. Então, aqui a gente tem uma segurança em relação a esse tópico, tá legal? E aí, olhando para a empresa, e aí já movendo adiante aqui, preocupações novas do mercado de IA, né, que todas as empresas, de uma certa forma, e nós como indivíduos também, por que não, temos que olhar com mais atenção.
nós hoje não sabemos como a nossa organização está em termos de inteligência artificial, ou seja, tudo que está percorrendo lá está governado, eu sei o que está percorrendo lá dentro, que tipo de dados estão fluindo nessas IAs? Eu tenho essa informação? As saídas estão protegidas, ou seja, tudo que a IA devolve como resultado, sendo sensível, eu tenho como restringir ou proteger, né? Que tipos de IAs estão autorizadas? São preocupações específicas. E por que estou trazendo esse tema aqui? A Microsoft, ela posiciona a IA de duas formas. Produtividade pessoal, que a gente vai conhecer aqui um pouco mais no detalhe, então, ela é para o indivíduo, de fato, economia de tempo, aumento de criatividade. Mas ela também entrega uma IA para valor comercial, no qual, como empresa, eu posso ter um crescimento de receita, otimização de recursos e também o bem-estar desses colaboradores. E aí, bem de encontro, inclusive com a apresentação que foi realizada recentemente pelo Varallo, mostrando aqui como ele criou, né, essas conexões ali, fazendo as postagens, e foi muito interessante, eu tirei muitos insights de lá, inclusive. Bom, legal. Então, vamos olhar este slide, e eu fiz questão de trazer ele para esse encontro de hoje, um slide que eu costumo utilizar com os clientes, mas eu acho tão pertinente no nosso dia a dia, inclusive enquanto indivíduos, porque, com certeza, nós já nos colocamos em alguma dessas caixinhas aqui. Eu não sei por onde começar, e como é que eu faço para ir além do hype? Todo mundo quer usar IA para alguma coisa, mas como que eu saio do hype? Como é que eu coloco valor? Como é que eu tiro um proveito de fato daquela tecnologia além do hype? Porque hoje você tem produtos, N produtos, né? De aspiradores de pó, a geladeiras, tudo mencionando que tem IA de alguma forma. Mas será que aquilo é só marketing? Ou tem um propósito real, né? Aqui, um outro quadrante importante é: estou impressionado com as possibilidades de IA, mas eu não sei como tirar do papel essas ideias. Legal, ok. Aqui, eu estou concentrado em cenários de IA corretos para minha empresa, ou como indivíduo, ou seja, aquilo que eu quero implementar IA, automatizar, faz sentido ou não? Um outro ponto é, quando eu trabalho numa empresa, eu estou trabalhando o aculturamento do meu colaborador. Será que eu estou treinando essas pessoas a usarem a IA corretamente? Ou estou entregando a ferramenta e deixando eles usarem sozinhos? E, por fim, aquela empresa ou aquele indivíduo que usou a IA, testou todas as possibilidades, mas ela não enxergou valor. E o dado que eu queria trazer aqui na sequência, ele bem conecta com esse ponto. Foi uma pesquisa aqui da Rand Corporation, uma pesquisa de 2024, o Instituto Sem Fins Lucrativos lá nos Estados Unidos, e ele mostrou que a taxa de falhas em projetos de IA é de 80%. É o dobro da taxa de fracassos de projetos de IA de qualquer outro assunto que não envolva IA. Então, vou implementar o SAP, vou implementar uma base de dados. Tende a falhar, por exemplo, 40%. Mas eu vou implementar uma solução de IA, tende a falhar 80%. Esse é um dado muito relevante. E as principais conclusões que se chegou aqui as empresas estão utilizando a IA para resolver problemas que muitas vezes são mal compreendidos, ou seja, não identificamos a razão. Mas nós colocamos a IA lá porque a gente quer estar no hype. E as organizações se concentraram primeiro em comprar tecnologia de ponta antes mesmo de resolver os problemas reais. E a solução sugerida aqui nós precisamos nos certificar, né, que as pessoas que fazem parte do projeto entendam o propósito e que a gente se concentre no problema e não na tecnologia. Então, essa mensagem que eu quis trazer aqui para vocês é mais para a gente poder aterrissar, porque todo mundo está falando de IA na internet, todo mundo, de fato. Você observa posts, todo mundo falando, mas será que a gente está dando o passo correto? Ou é importante dar um passo atrás para entender esses movimentos, tá? E aí, com base nisso, a Microsoft trouxe o produto dela, e a gente agora vai aterrissar nas soluções dela, e ela chamou de Copilot. E ela faz essa alusão justamente porque ela entende que ainda precisa de um humano, faz sentido ter um humano
pilotando essa IA, né? É diferente do piloto automático. Nós estamos aqui com a IA nos ajudando a chegar, a alcançar mais. Inclusive, a missão da Microsoft é essa, é empoderar cada indivíduo a alcançar mais, né? Perfeito. Então, baseado nisso, eu queria trazer essa outra tela, que é uma mandala com todas as soluções que a Microsoft oferece em termos de IA. É um universo absurdo, tem para tudo que é sabor aqui, tem para desenvolvimento, para aplicação de negócio, dados, pesquisa, sistema operacional. Hoje a gente vai falar bastante desse quadrante aqui embaixo, que é o trabalho moderno, que é onde a gente está mais mergulhado, na suíte do Office, no OneDrive, no SharePoint, no Teams. Legal? E antes da gente mergulhar, de fato, na ferramenta, só mostrando aqui os bastidores do que é esse copiloto, né? O copiloto nada mais é que interface visual que a gente interage com a ferramenta, e aqui atrás das cortinas é basicamente isso que acontece. Eu tenho um orquestrador, uma ferramenta que vai buscar conhecimento numa fonte de conhecimentos que eu vou endereçar para ela, né? Ou vou conectar uma habilidade, esse é um tema novo, principalmente falando de agentes. Eu estou trazendo aqui especificamente possibilidade de extensão desse assistente, né? Olhando aqui para os agentes. Tudo isso funcionando em cima de um modelo de fundação, com base naqueles 4 pilares que eu apresentei para vocês, e tudo isso considerando a experiência do usuário. Tá? Então, isso é o copiloto, é assim que ele funciona nos bastidores, tá? De uma forma, obviamente, de alto nível aqui. Tá? Legal. Bom vocês saberem que, pensando em produtividade do indivíduo, hoje a Microsoft tem 3 produtos, 3 sabores de copiloto. O primeiro deles é para uso pessoal, então qualquer pessoa que tem uma conta de e-mail pode utilizar esse produto. Ela vai utilizar os motores mais avançados da OpenAI, porque eu acho que eu acabei não citando aqui, mas toda a tecnologia embaixo das soluções Microsoft, elas usam o motor da OpenAI como motor debaixo do capô. Então, a OpenAI lança os modelos, a Microsoft usa nos seus produtos. É claro que ela customiza de acordo com as necessidades, né, e como ela quer vender esse produto, mas é a mesma tecnologia, tá? Então, vocês vão ter acesso a essas tecnologias sem custo nenhum. O aterramento web, ou seja, antes, né, com certeza vocês já no passado se lembram, usando o ChatGPT, que foi a ferramenta que mais estourou em A, ela era limitada no tempo. Então, você tinha ali um corte do tempo de história, de informações, e se você fizesse uma pergunta no futuro, ele era incapaz de ferramenta web, todas essas ferramentas, tanto Gemini, ChatGPT, todas elas agora já têm recursos de pesquisa na web. Então, é uma pesquisa viva. Ele vai atrás da informação e traz aquele resultado para você. E aqui começam as diferenças, né? Então, a gente falou aqui da versão gratuita, disponível para todo mundo, então você já pode utilizar sem custo nenhum. Quando a gente fala em solução corporativa, aí eu tenho 2 pilares aqui. Um que é gratuito para qualquer usuário que possua uma licença do Office 365, tudo bem? E aqui eu tenho as mesmas coisas que eu tenho na versão gratuita, com a adição de um componente, que é a proteção de dados comerciais. Lembra do compromisso da Microsoft? É aqui que eu endereço. Então, tudo que eu entrego na mão da IA aqui, usando essa ferramenta, eu tenho compromisso da IA de não treinar o modelo com o meu dado. E quando eu quero expandir ainda mais, eu tenho uma outra versão aqui, que é a Microsoft 365 Copilot, e aqui eu tenho 3 grandes diferenciais. O primeiro é, eu uso a minha própria informação, ou seja, os dados da minha empresa, para poder alimentar a IA. Não só a web. Eu posso usar a web também, mas aqui eu tenho esse diferencial. Eu também ganho um contexto que eles chamam de aterramento Microsoft Graph, ou seja, eu posso criar integrações com outros sistemas que eu tenho na minha empresa para usar o assistente ao meu favor. Então, eu posso conectar, por exemplo, numa base de dados. Eu posso conectar, por exemplo, num sistema de CRM. Eu posso conectar em qualquer aplicação que eu possa me conectar via API. Tá? E, por fim, mas não menos importante, a integração com as ferramentas da Microsoft, aquelas que a gente utiliza no nosso dia a dia. O Teams, que é o mensageiro, né, a ferramenta de comunicação, o Outlook para as mensagens, o Word, o Excel, o PowerPoint e o OneNote. Mas chega de blá blá blá, então, observar as diferenças, e eu queria até abrir aqui, se alguém tem alguma dúvida até este momento, fiquem à vontade de pontuarem, estou à disposição.
Ô, Walter, então, pelo que eu entendi, o pessoal aí, eles podem acessar os dados. Exatamente. Ele não tem necessariamente um compromisso ali que ele não vai usar o seu dado para treinar. O único que tem um compromisso, de fato, é a versão corporativa. Tá? Hoje, inclusive, os principais, eles hoje tem uma flag que você consegue marcar para você ser desconsiderado, né? A Microsoft colocou que ela estaria também incluindo isso na versão gratuita, mas até o momento ela não está disponível lá. Então, só para dar esse alerta aqui para vocês, tá legal? Você sabe se o ChatGPT funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Você tem, inclusive, a versão paga também é do mesmo jeito. Só que a paga, nas configurações, você tem uma chavinha que você coloca lá, não autorizo o uso das minhas informações. Aí você desativa essa chavinha e aí ele passa a desconsiderar. Mas não necessariamente em contrato tem algo sinalizando, olha, nós garantimos 100%, né? Claro, aqui eu estou dizendo que tem um compromisso no portal da Microsoft falando sobre isso. Eu não li a fundo os contratos dos outros fabricantes, mas os principais hoje já têm. Eu queria deixar isso listo porque não é muito claro. Obrigado. Ok? Nada, que isso, eu agradeço. Bom, e esse aqui em adiante, eu já vou até tomar liberdade de seguir um slide à frente aqui. E tudo isso pilotado, então, pelo prompt, né? Eu acho que eu vou chovendo molhado aqui com essa turma super preparada já, mas é importante também passar essa mensagem que o prompt, quanto melhor estruturado ele for, o resultado ele é mais assertivo. Eu vou só focar nesses principais diferenciais aqui e definem um prompt, eu vou usar entre aspas, mal elaborado e um, entre aspas, bem elaborado. Significa que se eu usar o mal elaborado, eu não vou ter um resultado? Não, eu vou ter um resultado. Mas talvez não seja da forma que eu espero. Né? A gente tem hoje uma experiência de conversar com uma pessoa, né? Pelo menos é assim que eu lido no meu dia a dia, a experiência de conversar com um ser humano. Então, eu vou ali entregando informações e eu tento colocar essas 4 premissas aqui. As premissas são objetivo, então eu tenho que contar para a IA o que eu espero dela, né? O contexto, ou seja, onde eu vou usar a informação. Se eu tiver uma fonte, nem sempre eu vou ter, mas se eu tiver, eu posso direcionar ele para um caminho específico de pesquisa. E a expectativa, como eu desejo ter esse resultado, como eu espero que ele me devolva de forma rápida, como é que eu quero que ele devolva essa informação para mim? Tá? Então, aqui tem uma comparação do mesmo prompt, sem e com essas premissas, tá? É muito importante a gente trabalhar e testem depois as diferenças, pesquisem diferente, mandem o prompt de forma diferente, vocês vão observar que as respostas são bem diferentes mesmo, tá legal? Bom, demo de produtividade de colaboração é algo que eu tenho feito recentemente. Eu não gosto muito de fazer uma demo solta, então eu criei uma empresa fictícia usando IA, né? Chamei aqui de Vault Ride, uma empresa de e-bytes, e o objetivo é que a gente use as ferramentas aqui da Microsoft para que a gente possa tirar proveito dela, né? E mostrar como se fosse uma jornada para vocês, não de uma forma pulverizada. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? É sair dos e-mails soltos e gerar uma proposta e um processo de vendas de fim a fim, né? De forma acelerada usando a IA da Microsoft. Então, a gente tem aqui um belo desafio, a gente tem aqui um pedido de vendas para acontecer. A VaultRide recebeu um pedido de vendas e a gente vai usar as ferramentas da Microsoft para fomentar essa entrega. Legal? Então, eu queria começar justamente pelo e-mail, né? E aí a gente vai trabalhar aqui na interface mesmo. Aqui eu estou na página principal do Copilot. Como é que eu acesso o Copilot? Eu vou digitar aqui copilot.microsoft.com, tá? É um dos caminhos. Eu posso usar através das ferramentas também, mas eu vou começar aqui pela web. E veja que na hora que eu executo, ele já vai me perguntar, você quer usar ele na sua vida pessoal
ou na sua vida profissional? Então, aqui eu vou usar na vida profissional, tá? Vou logar aqui com a conta corporativa. Fazendo isso, eu ganho aquelas preferências, aquelas proteções que eu comentei com vocês, né? Inclusive, quando ele terminar de carregar aqui, eu já mostro para vocês onde está essa informação. Eu já tenho até um selinho aqui do lado direito da tela. Aqui, ó. Proteções e dados empresariais, aplica-se nesse chat. Então, significa que tudo que eu tratar aqui dentro, eu estou protegido, tá? Nessa conversa, né? Excelente. Inclusive, já aparece aqui o GPT-5, que eu estou gostando muito de utilizar dentro dessa própria ferramenta. Tá legal? Então, dentro dessa interface, eu vou habilitar o GPT-5 aqui para a gente ter uma resposta mais acurada, né? Vou deixar ele quietinho aqui, a gente já trabalha nele. Eu vou abrir o meu e-mail, e aí, nesse e-mail, eu tenho uma pastinha aqui focada nessa empresa fictícia, né, que é a VaultRide, e aí eu vou trazer para vocês aqui exatamente este contexto. Perfeito. Eu tenho aqui alguns e-mails fictícios que eu gerei de propósito para a gente poder simular, né? Então, uma solicitação de compra, e quando a gente recebe um pedido de um cliente, geralmente sempre vem meio torto, né? Nunca é um pedido redondinho, com todos os detalhes, né? Então, essa simulação aqui, a Adele, por exemplo, ela está me pedindo, olha, eu gostaria de avaliar soluções de mobilidade da sua empresa, né? Eu queria receber uma proposta com os modelos, os preços e condições, o prazo de entrega, né? Eu quero fechar esse mês. Legal? Tá, mas quantas unidades você quer? Onde você fica? Quem você é, né? Nunca vem esses detalhes aqui com todos os pontos, né? E aí ela acabou depois, posteriormente, mandando um e-mail complementar, fazendo algumas perguntas super importantes para entender como é que funciona. Primeiro, como é que funciona a manutenção preventiva? Existe uma rede autorizada em São Paulo de manutenção? Qual é o tempo de reparo? Então, mais um e-mail solto aqui. E um terceiro e-mail, e aí ela se decidiu de fato, né? Olha, eu pesquisei na internet, no seu site, e eu acabei aqui optando, eu vou querer comprar, então, um pacote aqui do modelo que chama Urban e o outro que se chama Pro. Vocês oferecem parcelamento? Qual é o prazo de entrega para 50 unidades? Então, aqui ela já me olha, beleza, eu quero comprar 50 unidades. Aí o gerente, né, batedor de meta, como todos nós no mundo corporativo, ele já foi lá, ligeiro, e já respondeu o e-mail em produtos, se o cliente já der 30/9, tá? Pagamento 30 dias. Então, perceba que aqui são 3 e-mails soltos, aliás, 4 e-mails soltos. Eu, como Walter, vendedor, eu preciso procurar esses e-mails e interagir com eles de forma totalmente separada e apartada. Então, aqui a gente vai testar o Copilot, integrado na ferramenta da Microsoft. E aqui tem um detalhe que eu acabei esquecendo de pôr no slide, e é uma novidade que chegou este mês, mas eu não posso deixar de falar. A Microsoft liberou essa integração que vocês estão vendo de uma forma mais básica para os usuários convencionais. Então, se você tem uma licença do Office 365, hoje você já tem essa integração, vocês podem testar, né, para aqueles que têm a licença do 365, mas não tem a licença Plus, aquela última que eu mostrei que conecta tudo. Hoje, em cada aplicativo, você já consegue degustar essas integrações, tá? É uma novidade que eles lançaram esse mês. Depois me contem aí, se tiverem também necessidades, me procurem que eu ajudo vocês. Legal, então eu abri o Copilot aqui do lado, é o meu assistente, excelente. Eu já preparei um prompt aqui para que a gente possa testar esse modelo, e eu vou rodar ele aqui com vocês. Vou só copiar e colar aqui do lado. Então eu estou pedindo para ele o seguinte, olha, Copilot, resuma os e-mails recebidos da Adele, cliente da Emotion, sobre uma oportunidade da VaultRide, liste os requisitos, riscos, pendências e crie 3 ações comerciais. Excelente. Então, eu estou pedindo aqui para o Copilot varrer a minha caixa de e-mails, né? E enquanto ele está pensando, onde mais eu poderia aplicar isso no meu dia a dia? Pensa que eu acabei de sair, voltar de férias e a minha caixa de e-mails está cheia. Eu poderia usar um prompt aqui pedindo para ele resumir os meus últimos 30 dias de e-mail, ações importantes que precisam da minha atenção. Então, essa integração nativa faz toda a diferença, né?
Então, ele me trouxe aqui o resultado, vamos avaliar o que ele nos entregou aqui. Volta, está aqui o resumo das trocas com a DL, né? Então, ele me trouxe aqui um resumo executivo. A conversa começou com um e-mail solicitando uma proposta detalhada. A DL mostrou interesse em adquirir os produtos. Ela perguntou sobre esses itens. E, posteriormente, ela perguntou sobre a possibilidade de parcelamento. E aí ele identificou o seguinte, olha, ela quer comprar esses 2 produtos. Ela quer uma condição comercial clara, ou seja, já quer detalhamento de parcelamento. Ela quer saber em quanto tempo eu entrego 50 unidades, ela quer saber sobre garantia, e ela tem intenção de fechar este mês. Essa é uma informação de ouro para o vendedor, né? Porque ele já vai poder correr atrás dos descontos para fechar a meta dele, né? Quais os riscos aqui? Ele já me sugere, olha, tem uma urgência de fechamento, isso pode pressionar os prazos internos de aprovação. Então, eu posso ter um problema com a minha logística. Será que eu consigo entregar a tempo essas 50 unidades? É um tema que eu posso levar internamente. Parcelamento. Ela não respondeu diretamente o que ela está pensando em termos de parcelamento, né? E o prazo de entrega de 50 precisa ser confirmado com o time de logística, tá? Legal. E aí ela me sugere 3 ações. Então, o que eu preciso fazer como vendedor aqui? Eu preciso formalizar uma proposta comercial para ela, então eu preciso enviar uma proposta com esses preços, né? Eu preciso agendar uma reunião com ela para poder tirar dúvidas. E eu preciso acionar o time de logística e financeiro para fazer as perguntas. Ou seja, olha, eu posso parcelar? Olha, eu tenho estoque para vender? Eu consigo entregar? Né? Então, ele já me ajudou aqui identificar tudo isso. Inclusive, ele me pergunta, olha, eu posso te preparar a criar um e-mail com todas essas considerações para a DL. Você deseja que eu faça isso agora? E aí eu posso, inclusive, ele já me dá algumas opções. Olha, mande um e-mail com a proposta comercial, prepare uma lista para a DL, né? Liste os modelos e tudo mais. Legal, mas a gente vai fazer algo complementar aqui. Eu vou copiar aqui um prompt adicional também, e eu vou pedir para o Copilot montar um e-mail, né, para a DL, confirmando que a gente recebeu os e-mails dela, propondo uma reunião para apresentar a proposta final, né? E eu pedi para o Copilot antecipar 3 possíveis dúvidas que a DL poderia ter em relação ao que a gente já conversou. E aqui está o e-mail que ele sugeriu, né? Então já tem o título, ó, já tem aqui todo o endereçamento para a DL, né? Agradeço pelo contato, tudo mais. Gostaria de propor uma reunião. E aqui são os pontos que ele já levantou que ela poderia ter dúvida. Modelos e diferenciais. Nós explicamos as diferenças entre os modelos, aí vai ter um material em anexo, né? As condições comerciais, então a gente está detalhando aqui como é que a gente pode tratar comercialmente. E aqui estão os detalhes do pós-venda e do suporte também. Então já tem uma assinatura aqui, inclusive ele já trouxe aqui a empresa, o cargo, né, e tudo mais, ele só não trouxe o e-mail porque eu não tinha configurado, mas legal que eu consegui sair daqui com uma mensagem. Eu poderia, inclusive, pedir para ele adaptar o tom do e-mail para um tom mais formal, incluir um horário de link de reunião. Olha que legal isso, a primeira integração que aparece aqui. Com um clique, eu posso agendar uma reunião com a DL na minha agenda, direto no meu Outlook, e eu reservo esse horário com ela. Tá legal? Excelente. Deixa eu só voltar para cá, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá, gente, de comentar aqui, tá legal? Walter, só uma perguntinha. Quando você... esses e-mails precisam estar na caixa de entrada ou eles podem estar naqueles de arquivo? Excelente pergunta, Valmir. Eles podem estar em qualquer local da sua caixa postal. Nesse meu caso específico, esses e-mails estão numa pastinha que eu criei aqui chamada de Demo Copilot. Mas elas poderiam estar no arquivo, elas poderiam estar nos rascunhos, os itens enviados, em qualquer local da minha caixa. Eu poderia, no meu prompt, pedir para ele buscar, lembra daquelas premissas, da fonte? Eu poderia pedir para ele, olha, foque a sua pesquisa na pasta itens enviados, ou na pasta caixa de entrada. Aí você define o local onde ele vai buscar, porque, de fato, dependendo do assunto, ele pode trazer um monte de coisas, né? Aqui, no caso, ele trouxe esses e-mails, que são os únicos que existem na minha caixa sobre esse assunto. Tá legal? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte, que é, de fato, usar o Excel. E acho que o Excel é uma das ferramentas que a Microsoft investiu
bastante desenvolvimento nos últimos tempos. Ela começou, eu confesso, ela começou de uma forma bem tranquila, assim, bem com poucas funcionalidades, mas hoje ela já mudou para caramba. Então, eu tenho uma planilha aqui de preços, né? Eu tenho aqui as minhas bicicletas, os modelos das bicicletas, o segmento que elas atendem, o custo de fábrica, os impostos, o preço base, né? E as informações para onde eu posso usar essas bicicletas. Só que eu não tenho aqui, de uma forma bem transparente, por exemplo, quanto eu tenho de margem em cima desses valores, né? Claro, eu estou mostrando um cenário hipotético de uma conta bem simples, mas poderia ser uma planilha com centenas de linhas, eu poderia ter um cruzamento aqui de várias planilhas para chegar no insight. Tá? Estou dando um exemplo mais tranquilo. Mas as possibilidades aqui dentro do Excel são gigantes. Tá? Bom, compartilhamento da tela, ele vai abrir um assistente do lado direito aqui, e eu posso rodar um comando. Nesse caso, eu vou rodar o seguinte comando aqui. Analise os dados da aba de custos, então eu já estou informando onde ele vai buscar, a aba de custos. Calcule o custo total, margem, preço sugerido por modelo e simule um desconto de 12%, que o meu gerente autorizou. Depois, me mostre o impacto desses 12% sobre a margem. Então, é um pouquinho difícil de ver aqui, ó, mas eu já vou mostrar como é que vocês utilizam ela. Então, ele fez o cálculo, tá? E aí ele me explica exatamente como é que ele chegou nessa conclusão, tá? E aqui ele já me fala do impacto, inclusive. Olha, se você der os 12% de desconto, a sua margem vai ser reduzida para esses índices aqui, né? E aí eu posso simular outras margens, outros descontos, né? Tudo mais. Mas legal, ele gerou então uma tabela, legal? Ele fez uma análise aqui. Com um clique, eu consigo incluir essa tabela para cá, para o Excel. Isso me facilita demais essa variação, né? Nesse caso aqui, eu só vou rodar o prompt de novo, que eu não sei se é porque eu estava com o zoom, o botãozinho ali não apareceu. Então, deixa eu só rodar de novo. E aí a gente já testa aqui. Aquelas coisas de termo, né? Pode ser que dê alguma coisinha errada. A gente vai sempre explorando aqui as possibilidades, né? Vamos lá. Ele está rodando aqui, está gerando o nosso cálculo. Maravilha. Bom, aqui ele está me oferecendo uma planilha pronta, atualizada. Não foi exatamente o que eu pedi para ele, né? Aquela coisa do comportamento do prompt. Ele não pedi isso para ele, mas ele me gerou uma planilha nova para eu fazer download com essas correções. Então, vou apenas pedir para que ele inclua as informações solicitadas. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Esse é um prompt novo, tá? Que eu estou rodando aqui com vocês, só para ver como é que ele vai se comportar aqui em relação a isso. Legal, ele está me insistindo por algum motivo nova, tá? Isso não é muito usual. Eu mexo na própria planilha, mas por algum motivo ele está gerando uma planilha nova. Aquelas coisas que podem acontecer, né? Várias, então a gente está sempre à mercê, né, de ter uma falha na demo. Pode acontecer, mas vamos ver o que ele fez aqui, então, só para a gente observar o que ele fez. Bom, ele de fato criou as tabelas, né? Não é exatamente o output que eu queria que ele incluísse, e a margem com desconto. Então, poderia simplesmente trazer aqui, né, em termos de porcentagem, para que a gente possa ter essa informação, né, que ele tem um probleminha de casa, inclusive, por conta da formatação da planilha, né? Deixa eu só arrumar aqui. Porcentagem. 0 casas. Aquelas coisas de Excel. Quem nunca teve um problema com Excel, né?
Atire a primeira pedra. Deixa eu ver se agora ele vai, talvez se fosse um espaço. Bom, alguma formatação específica aqui. Bom, mas enfim, acho que deu para ter uma ideia aqui dessa possibilidade, né? E aí uma outra possibilidade que a gente poderia usar nesse contexto é pedir para que ele crie um gráfico, né? Então vamos testar se o gráfico ele consegue gerar aqui, né? Ele está me deixando na mão, mas vamos lá. Antes e depois desse desconto. Qual é o meu objetivo aqui? Para aquela pessoa que não tem uma intimidade muito próxima com esse tema, possa criar rapidamente, fazer uma leitura dessas informações, né? Então, ele vai gerar aqui esses detalhes. Vamos ver se ele vai gerar o gráfico para a gente. Gostaria que eu criasse o gráfico. Sim, cria o gráfico. Passando aqui. Talvez até seja essa mensagem aqui, ó, da pesquisa desativada, que esteja bagunçando a minha demo. Pode ser alguma configuração da nossa demonstração. Mas vamos ver aqui como é que ele se comporta. Ele está pensando aqui. Ele não foi capaz de gerar, acho que com algum problema. Vou rodar ele aqui na web, mas aí para a gente não consumir todo o nosso tempo, eu vou passar adiante aqui mostrando as possibilidades dentro do Word e por fim no Teams, que eu acho que são as que dão de fato o fecha nessa estrutura. E fique à vontade enquanto isso também de realizarem questionamentos, observações, tá? Eu queria ver como é que faz um acesso dentro do OneDrive. Acesso, então. Eu vou até a sua pergunta para conectar aqui, ó, nessa parte. Dentro do Copilot, na web, que é uma ferramenta centralizada, né? Ele está mostrando para você de forma individual nas ferramentas, mas eu posso usar ele de forma centralizada. Aqui do lado esquerdo, eu tenho um botão que se chama Agentes, e eu posso construir os meus agentes. Quando eu clico aqui em construir esse agente, ele vai fazer uma ponte com uma solução que se chama Criador de Agentes. Tá? É uma solução mais simplificada, é verdade, ela é um pouco mais limitada, mas permite que você faça esse apontamento que você colocou agora, Valmir. Então, de uma forma mais simples, você pode criar um agente para fazer essa interconexão. Então, esse agente que você vai criar, né, a gente pode dar um nome aqui para ele, por exemplo, avaliador de... aliás, deixa eu clicar aqui no descrever, só para mostrar essa experiência para vocês. Nós podemos criar um agente de uma forma descritiva. Então, você terá um papel de currículos. E sua função é ajudar o recrutador a encontrar o melhor candidato para a vaga. Ok? Então eu vou digitar aqui, ele vai criar. Legal, ele já criou aqui do lado direito da tela. Ele deu um nome temporário, né? Poderia estar me sugerindo, olha, posso chamar de avaliador de currículos? Pode, né? Ele vai só corrigir o nome aqui, é um agente especializado em avaliar currículos. Ele já sugere algumas ações, que são alguns prompts, para você não sair do zero, né? E aí ele vai te perguntar, ok, você quer sugerir um nome novo? Não, pode usar este nome mesmo. Aí o próximo passo, ele vai me perguntar
como que eu conecto as minhas fontes? Aí vai de encontro com a sua pergunta, Valmir. Legal. De onde eu vou tirar essas informações? Quais as fontes de dados que você quer conectar? Então, eu posso digitar aqui na barra, ou eu posso clicar aqui no botão configurar, que é o botão ao lado, e aí eu indico manualmente essas fontes de conhecimento. Então, quais são essas fontes? Até para vocês conhecerem. Nessa versão mais simples, que é a que faz parte do Copilot, para todos esses usuários, ele vai carregar aqui. Opa, álcool deu errado. Deixa eu clicar de novo. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui para a gente. Legal, agora ele carregou. Eu tenho acesso, basicamente, aos portais que eu tenho do OneDrive ou do SharePoint, que são bibliotecas que eu faço parte, grupos que eu faço parte, inclusive, e eu posso trazer daqui essas informações. Poxa, Walter, eu não quero necessariamente conectar um portal. Legal, você pode referenciar um arquivo, mas nesse caso específico, eu vou referenciar um OneDrive, né? A diferença aqui é que o OneDrive é para o indivíduo e para o SharePoint é para uma equipe, né? Então, eu vou trazer aqui como fonte o meu SharePoint e eu vou trazer aqui uma pasta que eu preparei previamente com alguns currículos, tá? Então, eu estou apontando essa pasta aqui como fonte de conhecimento, tá? Então, ele vai aparecer aqui. É aqui, então, que eu conecto as pontas, eu posso indicar várias fontes de conhecimento, inclusive, eu posso pedir para que ele também considere as pesquisas da internet, mas aqui eu estou usando as minhas próprias informações como referência, ok? Então, eu posso indicar se eu quero que esse agente crie uma imagem, se ele interprete um código, né? E aqui as sugestões, eu posso apagar ou criar novos prompts sugeridos. Essas sugestões são legais porque quando você entregar para o seu usuário, para você mesmo, que a ideia do agente é você entregar para muitas pessoas, né? Ela saiba o que fazer com a gente. Tem alguns prompts já pré-definidos para sair do 0 a 0. Tá? Direito da tela você pode testar o seu agente para entender como é que ele está se comportando. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Vou digitar assim, analise os currículos. Eu vou colocar super genérico, para a gente entender a capacidade generativa dele, tá? Então, eu estou colocando, analise os CVs na pasta. Olha que genérico que é. Não disse que pasta, não disse o que é um CV. Eu estou esperando que ele identifique que um CV é um currículo, tá? Vamos ver como é que... Olha, ele fez essa associação. Então, a IA generativa está funcionando aqui. Então, ele está falando, olha, aqui está a avaliação, a análise dos currículos que estão na pasta. Qual pasta? Aquela que nós indicamos na fase de conhecimento. Então, ele está me trazendo aqui, né? Ele está populando ainda, acho que ele está carregando, mas ele fez a análise aqui do currículo da Ana Beatriz, que é um dos docs que está lá naquela pasta, me trazendo aqui o cargo, o resumo, né? Ele está carregando ainda, mas por algum motivo esse portal ele está um pouco lento. Acho que ele está querendo folga de mim já. Volta, tire férias. Olha, ele está carregando aqui as demais, né? Está carregando os outros currículos e fazendo essa análise aqui. Formação, certificações, competências. E o legal é que aqui embaixo ele faz a referência de onde ele tirou a informação. Então eu sei qual arquivo ele considerou. Eu posso clicar no arquivo e ir direto para o currículo daquela pessoa. Agora pensa nisso daqui num cenário hipotético onde você precisa automatizar algo dentro de uma estrutura robusta. Então, você está dando a munição para o seu colaborador, no caso aqui, um exemplo de um recrutador, né? Para ele poder triar os currículos de uma forma mais rápida. Então, eu poderia, inclusive, no próximo prompt, pedir para ele trazer os currículos, apenas os currículos que têm as habilidades X, Y, Z, ranquear eles em melhor colocado ou não, né? E aí eu tenho um processo de seleção muito mais rápido, tá? Aí, trazendo para o seu exemplo, Valmir, que você trouxe, eu sei que você tem aí esse exemplo do processo de criação da cerveja. Sim. O processo da criação da cerveja poderia ser a sua base de conhecimento, que você vai entregar para ele, e aí, com base nessa base de conhecimento, ele vai responder as dúvidas que você entregar para ele nesse agente. Perfeito. Tá legal? Tá legal. Bom, para fechar aqui... Só mais pode falar. Claro, à vontade. Uma interação com você. Quando você colocou bem genérico, né?
Ou seja, procure ali o currículo e ele vai dentro, você apontou o OneDrive. Um caminho, exatamente. Um caminho, ele faz a conexão e ele vai pesquisar. Lá dentro, não importa o que eu tenha lá, ele vai pesquisar. Perfeito, é isso aí. Ele está usando IA generativas, porque mostra as capacidades generativas dele. Porque, do contrário, pensa que esse agente é uma evolução do antigo chatbot. O chatbot eu tinha que trilhar ele todinho, etapa por etapa, fluxo por fluxo, olha, if, else, toda aquela coisa, aquela parafernália. Aqui não, eu entrego um contexto para ele e ele é capaz de entregar a solução rapidamente. E para fechar essa demo, eu só queria mostrar um outro agente aí, nesse caso, é um agente criado num local diferente, tá? Que a gente criou dentro da experiência do Copilot, certo? É naquele espaço mais reduzido que eu comentei com você. Só que o indivíduo ou a empresa, ela pode criar um agente mais robusto, que fala com o WhatsApp, por exemplo, igual o exemplo que o Varal trouxe na sessão dele, conversa com outros softwares, você consegue criar toda aquela esteira de automação, por exemplo, você pode criar aqui. E aí, olha que interessante. Então, nas instruções, eu coloquei as mesmas coisas, só que eu fui muito mais específico. Então, eu trouxe aqui. Você é um agente de RH especializado em criar descrições de vaga. Você vai ler os currículos do OneDrive, do SharePoint. Você vai classificar os candidatos. Você vai gerar um relatório. Então, eu dei aqui o passo a passo do que ele vai fazer, de forma descritiva. Legal? E aí, só para mostrar o resultado, bem visualmente, os mesmos currículos que ele mostrou na outra tela, de uma forma mais aberta, mais abrangente, olha que legal esse resultado que ele pode trazer aqui. E é interessante que essa outra tela, ele vai me mostrando aquela visão de desenvolvedor, que o desenvolvedor adora, né? Vai vendo ali o deploy, né? Vai vendo por onde a aplicação vai percorrendo, vai entendendo ali por onde vai passando tudo aquilo. Então, é bem legal essa tela aqui para o desenvolvedor. Mas olha que legal, do lado direito, o resultado que ele me trouxe. Ele trouxe o resultado no formato tabela. Tudo bem, ele está num espaço mais reduzido aqui, porque é só num cantinho, mas quando você publica isso, ele fica bem legal. Olha que legal, ele trouxe aqui o nome da pessoa, do candidato, as competências que ele encontrou, as lacunas, ou seja, os gaps para aquela vaga, a classificação dele, se ele está aderente à minha vaga ou não, e uma justificativa. Isso aqui é ouro na mão do recrutador, porque eu tenho aqui as indicações dos melhores candidatos, ele já ranqueia aqui, olha, entreviste esses 3, porque esses 3 têm o que você precisa, né? E ele me fala, olha, esses outros não estão tão aderentes, mas eles ficam aqui numa fila que você pode sinalizar para uma outra vaga que você venha a abrir. Então ele já entrega para mim quem é que eu vou convidar. E aí, com uma automação, eu posso enviar um e-mail, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso enviar um e-mail, isso aqui é o e-mail que eu já tinha enviado no outro teste, tá? Lá para o meu candidato. Olha, Bruno, você foi selecionado para a minha vaga de trabalho, né? Para essa vaga. Vamos fazer uma entrevista nesse dia? E já tem um botão aqui, ó, para conversar com o Teams, já marcar, já entrar na entrevista. Tudo isso feito automático, usando um agente. Tá? Eu sei que é muita informação, tem que consolidar aqui de uma forma mais específica. É muito tema, tá? Mas eu fico totalmente à disposição de ajudar vocês nessa jornada, de a gente poder entender mais esses desafios e como a Microsoft endereça essas necessidades, e eu fico aqui à disposição. Nossa, Walter, sensacional, cara. Sensacional. Muito bacana mesmo. Foi uma lição. E olha, essa conexão vai mudar muito o modo como nós trabalhamos. Né? Sim, totalmente. Essa conexão, essa pesquisa dentro de bancos de dados, isso nós estamos falando de um departamento, né? Você colocou aí exatamente um departamento de RH, onde você faz algumas pesquisas dentro daquele universo pequeno, né? Muito bacana isso, nossa. Eu estou vendo aqui outras... Olha, eu vou montar aqui o meu ambiente de cerveja, vou fazer aqui e eu vou apresentar para você, tá? Excelente, conta comigo, me pinga ali no WhatsApp que
Eu super ajudo. Vamos mostrar para nós, vamos ver se vontade de aprender sobre esse tema também. Bacana. Olha, eu passo a palavra para você, gente. Eu sei que estamos no limite do tempo, mas, olha, é muita informação importante. O que achei mais bacana, Walter, legal demais a apresentação, acho que ajuda a dar uma luz sobre como é que o Copilot está vindo, né? Acho que a integração das ferramentas, né? Acho que isso é a grande, assim, talvez transparência do processo, né? Porque quem está acostumado com ferramentas do Office é muito integrado isso já resolve, acho, uma boa parte de alguns problemas quando você precisa integrar sistemas diferentes. Então, tá dentro do universo onde você tem as suas ferramentas já conectadas, isso facilita muito, ainda mais para um usuário que talvez é um usuário de trabalho, ele não quer entrar no detalhe técnico, ele só quer que funcione e é isso, um pequeno agente. Eu só vou contar uma curiosidade, saiu essa semana na notícia, que qual é o problema dos RHs, né? O RH está usando inteligência artificial para analisar os currículos. E os candidatos estão usando inteligência artificial para gerar os currículos. Para criar os currículos, então, é isso aí. Teve um cara, não sei onde é que foi nos Estados Unidos, que ele botou no currículo dele uma linha de prompt. Isso é um tipo de hacking, que você mete o código dentro de uma fonte e a IA meio que fica louca. Então, ele botou assim para que a IA gerasse uma receita de bolo, era uma coisa assim. Então, aí analisava o currículo e gerava uma receita de bolo junto. Então, ele queria provar que, assim, tem muito site que fala que não é IA, mas no fundo estão analisando com IA. A ferramenta, sim, funciona. Sei que você falou, cara, te traz uma análise, se é aderente ou não. Então, acho que isso é interessante. Mas você vê, tudo tem um jeitinho que dá para complicar, mas é interessante. E esse ponto que você trouxe é super interessante, que é em relação àquele tema que a gente falou no passado também, que é o jailbreak, e aquelas questões de segurança, né? Todas essas formas de você proteger a sua base. Pensa, nesse exemplo que eu dei para vocês, é uma análise simples de um currículo, mas pensa que poderia... Congelou. Se a gente querer, acessando lá a base real de venda, não ia fazer uma besteira? Será que ele está protegido para não acessar um código que não deveria? Dar um desconto que não deveria? Então, são pontos importantes, realmente. Governança de dados também, né? De onde está pegando os dados, quem está gerenciando esses dados. Aí volta um pouquinho de vem falado aí há um ano, essa questão da governança de dados que as empresas não têm e querem fazer projeto de IA, né? Então, é complicado. Precisa começar na base, sim, senão a casa não fica de pé. Volta, show de bola. O tempo já passou, Valmir, você que manda aí. Mas senão a gente faz uma sequência a próxima semana para o Walter, de repente, esclarecer umas dúvidas. Você já trazer a cerveja, Valmir. Você tem o compromisso de ver se o seu agente bêbado, né? Com agente de cerveja vai ser agente bêbado. Especialista em cerveja. Não vai funcionar esse agente, mas tem que ver se funciona bêbado ou não, ou ver se vai dar certo. Eu vou pegar e vou tirar o que eu fiz no ChatGPT em outros lugares, vou tentar concentrar dentro do Copilot e colocar a base, né, deixar a base ali preparada e vamos fazer um teste. Na próxima semana a gente tem o KLM, né, que o Alex vai fazer a apresentação. Aí na outra aí me dá o tempo para eu montar essa estrutura. Vou tirar algumas dúvidas com você, Walter. Claro, pode ser que surja, eu apresento para você como é que eu estou montando, até para você me ajudar a mostrar, porque eu acho que é bem interessante. E como a cerveja ela tem uma questão muito exponencial, porque ela trata de alguns pilares, né, 5 pilares, né, que é água, malte, lúpulo, né, levedura e tudo mais, você tem outras explosões embaixo, né? Então fica exponencial. Então, é um exemplo bem interessante esse para a gente poder explorar, porque depois vai naturalmente para as empresas. É possível utilizar nas empresas. Bem, se ninguém mais tiver pergunta, eu passo a palavra a última vez, porque nós já estamos às 24. Alguém quer fazer algum comentário, Márcio? Parabéns, Walter. É muito legal colocar aí um caso prático, né? Para a gente ver a ferramenta, ver a dificuldade, ver assim o nível ali de exigência que ela tem de quem vai estar usando, né? O nível de integração que ela dá. Então, ver a prática do uso de uma ferramenta é show de bola. Parabéns, hein? Agradeço. Tem algo que só não comentei, só nesses últimos segundos. Hoje a Microsoft tem mais de 1.000 conectores prontos para você usar com os agentes. Então,
qualquer ferramenta de mercado, as principais, pelo menos, já tem um conector. Então, você pode rapidamente chegar numa base de dados, Oracle, SAP, não importa necessariamente a fonte. Você já tem um conector pronto. Se não tiver, você pode desenvolver o seu. Show de bola. Bacana. Obrigado, Walter. Se ninguém tiver mais perguntas, agradeço aí, Walter, sua disponibilidade. Tenham todos aí um excelente resto de semana e na próxima semana estaremos juntos aí. Forte abraço para todos. Um abraço. Valeu, Obrigada, Walter. gente. Igualmente. Parabéns. Obrigado.